Boa tarde, eu sou Carolina Pozniakov, sou engenheira civil e mestranda em engenharia ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Programa de Engenharia Ambiental do PEA. Vou fazer uma breve apresentação sobre as manifestações patológicas do bambu na sua utilização na construção civil. O bambu é um vegetal com mais de 200 milhões de anos, mais de 1.300 espécies e ocupa aproximadamente 3% das florestas do planeta. É um material muito versátil e ecológico, tendo vasta distribuição pelo território brasileiro. O Brasil é detentor de uma das maiores reservas naturais de bambu do mundo. Fica na Amazônia Sul-Ocidental, atingindo os estados do Amazonas, Acre e também os países vizinhos, Bolívia e Peru. O tipo mais abrangente nesse espaço é o guadua, reconhecida a nível mundial como uma das espécies de bambu mais importantes para a construção. O tempo de crescimento do bambu guadua é de 5 a 6 anos. O diâmetro máximo reportado do bambu guadua é de 25 centímetros. Normalmente, ele é encontrado de 9 a 13 centímetros. Pode crescer 21 centímetros por dia, chegando em sua altura máxima de 15 a 30 metros nos primeiros 6 meses. Se bem cuidadas, suas estruturas podem durar até 25 anos. Suas principais contribuições ao meio ambiente são a produção de biomassa, a redução da erosão, retenção de água, regulação de caudais hídricos, redução da temperatura e o sequestro de carbono. Algumas regulamentações, temos a norma ISO N313, datada de 2001, que estabelece métodos de testes para avaliar as propriedades físicas e de resistência. A Lei 12.484, de 2011, que institui a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentável ao Cultivo do Bambu. E as 6 normas brasileiras regulamentadoras apresentadas nesse trabalho. Estruturas anatômicas do bambu. Na estrutura anatômica do bambu, o colmo é um material com formato similar a um tubo oco, formado por nós e parede. A distância entre os nós e a sua espessura interna normalmente não é homogênea. Quanto maiores as distâncias entre nós, maior será a presença de nós e, consequentemente, o colmo terá maior resistência à compressão e elasticidade, o que o torna uma estrutura mais rígida no sentido transversal. O emprego do bambu apresenta, em comparação com a madeira, uma série de vantagens, diversos benefícios, o baixo custo, leveza, possibilidade de curvatura, superfície lisa, resistência à tração comparável à do aço, resistência à compressão superior à do concreto, rigor estético, excelentes resultados na fabricação de móveis, estruturas, tubulações, e, além disso, o bambu consome menos energia no seu processo de cultivo, transporte e utilização. Impressionados com as possibilidades técnicas e estéticas, arquitetos de regiões como Europa e Estados Unidos têm redescoberto o bambu para uma variedade de usos, desde residências, pavilhões, passando por coberturas leves até grandes estruturas. Aqui a gente pode observar o bambu no lugar do aço, a base em concreto, o bambucreto, utilizado no lugar da armadura de aço, o concreto armado com bambu, conexões em 45 graus, encontro de pilares com a fundação e um detalhe do pórtico na sede da Biosfera. Ainda aqui um andaime de bambu na construção do arranha-céu em Hong Kong, onde os operários trabalham, chamados de aranhas, constroem e escalam esses andaimes com alturas que podem chegar a um prédio de 80 andares. Tratamentos. Entre a colheita dos colmos e a aplicação do bambu na construção, eles devem passar por processos de tratamento e de secagem, cuja sequência se altera a depender do método de proteção adotado. Temos aqui, a figura mostra as fases do ciclo de vida do bambu. Um dos principais motivos que limitam a disseminação do uso do bambu na construção civil é sua vulnerabilidade à depreciação resultante por agentes externos. Um colmo sem tratamento tem, em média, a durabilidade de 1 ano. No caso de estarem protegidos por uma cobertura, podem resistir até 7 anos. Existem basicamente 2 maneiras de proteger o bambu, a tradicional e com produtos químicos. Os métodos tradicionais abrangem diversas técnicas, como o cozimento da peça em forno, a utilização de corantes, vernizes e tintas de origem natural, a lavagem em cal,
a imersão quente-frio, o tratamento à pressão, entre outros. Entretanto, quando se pensa em madeira protegida em escala industrial, o principal método mais utilizado é da proteção por produtos químicos. No Brasil, os produtos mais utilizados são o cobre e o boro, representando cerca de 90% dos produtos utilizados nas indústrias de conservação de madeira. Os comos tratados quimicamente, porém, não devem ser expostos à chuva ou ao contato direto com o solo, pelo risco elevado de lixiviação de seus componentes, gerando risco de contaminação ao meio ambiente e ao lençol freático. Na Alemanha, Japão, Indonésia, Suécia e Estados Unidos, há restrições quanto à utilização desses componentes. Tipos de ensaios não destrutivos de inspeção para verificar os critérios de qualidade da peça. Temos uma inspeção visual, a medição de umidade pelos métodos resistivos, pelos equipamentos, né, resistivos ou indutivos, a percussão, que é feita através do martelo, o raio-x, com a capacidade de atravessar as peças, identificando regiões sãs, sem a contaminação de umidades, a termografia, que é um ensaio baseado nas radiações térmicas, onde a temperatura será diferente e visível através da luz infravermelha que o objeto reflete. Manifestações patológicas. Nós temos 4 grandes grupos que são agentes de degradação desse elemento. A degradação físico-química, onde nós temos a umidade. Por o bambu ser um material higroscópico, a umidade do ambiente e a água incidente no como alteram suas dimensões e sua resistência mecânica, interferindo diretamente na aplicação, além de favorecer a proliferação de fungos. O raio ultravioleta, os raios ultravioletas, que é a exposição direta e prolongada à ação do sol, e antes e durante a aplicação em edificações, ocasionando fotodegradação dos comos. O fogo. O bambu é um material inflamável e os comos expostos ao fogo explodem devido à acumulação do calor na parte interna dos entrenós. Variações de temperatura. As rápidas alterações de temperatura em combinação com a umidade favorecem que os comos se expandam ou se contraem a depender do ganho ou da perda de temperatura e de umidade, resultando em deformações e no aparecimento de rachaduras, facilitando o ingresso de umidade e de insetos no interior dos comos. Os agentes bióticos. O bambu é muito suscetível ao ataque dos fungos e insetos por causa do seu alto nível de amido. Seu ataque pode ocorrer nas plantações de bambu durante o empilhamento, no transporte e também quando aplicado na construção. Os micro-organismos atacam o bambu principalmente quando está em contato com o solo. A atuação desses insetos se baseia na eliminação do tecido e do amido, na parte mais interna dos pomos e de menor importância estrutural. Os agentes mecânicos, onde nós temos os pomos sofrem esforços de compressão, de tração, de flexão e cisalhamento, ocasionando deformações e rupturas características. Além desses 3 agentes de degradação, temos também os relacionados ao mau uso e à falta de manutenção da peça. Aqui alguns exemplos de agentes de degradação físico-química: a aparência da cobertura de uma esteira de bambu exposta ao sol, o processo de fotodegradação em peça de bambu em estágio avançado, aqui uma parede de bambu com mofo verde-branco, efeitos da chuva e sol e contato com o solo numa cerca de bambu. Ainda aqui temos os agentes bióticos: fungos em taliscas de bambu, fungos emboladores e manchadores de bambu, que inicialmente não ocasionam prejuízo nas propriedades mecânicas do bambu e sua ação afeta objetivamente a parte estética, mas podem afetar futuramente a resistência mecânica. Já os fungos apodrecedores representam um considerável risco para a integridade dos elementos construtivos. Aqui também uma casa de marimbondo em extremidade da peça, e aqui o ataque de um inseto no bambu, deixando marcas estéticas aqui na peça. Agentes mecânicos, nós temos aqui a calafetagem com resina de mamona e serragem, a ruptura dos pomos do bambu por compressão paralela e compressão perpendicular às fibras, aqui por tração perpendicular e cisalhamento paralelo às fibras.
Existem diversas abordagens que visam melhorar, modificar ou adaptar a utilização do bambu na construção. O desenvolvimento de técnicas de tratamento, como a imersão em soluções químicas ou a secagem em estufas, podem melhorar a resistência e durabilidade do bambu. O desenvolvimento de normas técnicas específicas para o uso do bambu na construção civil pode estabelecer diretrizes claras e confiáveis para os projetistas, construtores e usuários finais, aumentando a segurança e eficiência do material. O desenvolvimento de técnicas de processamento, como as técnicas de laminagem, a colagem, a torção do bambu, podem modificar suas propriedades estruturais, tornando-o mais adequado para aplicações específicas na construção civil. E ainda estudos de viabilidade econômica da utilização do bambu na construção civil pode incentivar a adoção do material por construtores e usuários finais, especialmente em regiões onde o bambu é abundante e acessível. Benefícios da escolha do bambu. Há muitos benefícios ambientais na utilização do bambu como recurso sustentável na construção civil, do que impactos negativos na natureza. O que se precisa ressaltar é a conscientização e mudanças culturais de que algo precisa ser feito para tornar a construção civil mais sustentável na utilização desse material, que causa menos impactos ambientais. Fica a pergunta, por que não utilizar o bambu? Eu fico por aqui, agradeço o convite e a participação nesse congresso e me despeço até breve.